Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E assim, eu não achei ainda a forma ideal, o local ideal para gravar vídeo, mas enfim, nem percebam aqui, ó, a bagunça de almofada, travesseiro aqui atrás. Vocês já são de casa, né? Vocês já são de casa, vocês já estão acostumados. Mas vamos lá, vamos bater um papo. Esse vídeo, excepcionalmente hoje, ele tá saindo mais tarde do que o convencional, justamente porque eu fico meia hora tentando aqui achar um melhor lugar. Aí é um tal de você coloca o pedestalzinho, ajeita tudo, aí o celular cai, porque às vezes está inclinado demais. Aí você tenta arrumar um contrapeso, não consegue. Enfim, é uma confusão. Hoje é o seguinte, eu já vou começar esse vídeo dando uma cornetada. Já vou avisar já, tá? Então, geralmente aí a galera que é mais da turma dos passapanos alviverdes, não é nada pessoal, mas é uma coisa que faz total sentido, porque é absurdo os nomes que o Palmeiras sempre especula. E eu falo uma coisa pra vocês, meus amigos, se o Palmeiras continuar com esse pensamento e essa cabeça de time pequeno e de jogador nota 6, nosso futebol nunca vai passar da nota 7. Inclusive, isso está refletido aí, ó, no ranking que saiu dos clubes do Mundial. Os clubes com melhor aproveitamento. Saiu um ranking. E o Palmeiras, ó, tá lá embaixo. Roda essa vinheta e vamos conversar sobre isso. Meus amigos, antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da Tribo da Sorte. Ó, amanhã tem a Quina de São João. Para encerrar o mês de junho, 230 milhões. E já pensou? Já pensou se amanhã você estiver faturando 230 milhões? O seu time classificado para as quartas de finais do Super Mundial. Só coisa boa, né? Então vocês podem fazer isso lá com a Tribo da Sorte. Tô colocando um link aqui, ó, no QR Code e também fixado aí nos comentários do chat lá do pessoal da tribo. Clica aí nos links, vai abrir o chat e pede pro pessoal o cupom de desconto. Porque para quem tá aqui, ó, no Opina Porco, para quem faz parte da nossa comunidade, você tem o seu cupom de desconto que você pode utilizar nessa plataforma. Lembrando que com apenas um único bolão, você vai participar de vários conjuntos numéricos diferentes, aumentando as suas chances de ganhar. Quina de São João, 230 milhões. Meus amigos, é grana, hein? É grana. Já pensou? Dá até para você comprar um centroavante lá pro teu time. Se você for palmeirense, você pode trazer um nome decente, já que o Palmeiras só especula desastre. Quina de São João, pessoal, amanhã com a Tribo da Sorte. E já aproveitando que a gente entrou nessa temática aí, que eu fiz essa brincadeira aí do prêmio de 230 milhões, cara, por que eu tô falando isso? Porque existem dois nomes que estão sendo especulados no Palmeiras nesse momento. E assim, sempre os nomes que são especulados pelo Palmeiras, poucos deles eu gosto. Poucas vezes vocês viram eu vir aqui no vídeo e falar assim, nossa galera, olha, esse é um nome legal pro Palmeiras. Aí uma hora dessa você deve estar falando assim, você falou que o Vitor Roque era um nome legal pro Palmeiras e até agora o Vitor Roque não apareceu. Mas galera, o problema não é só o Vitor Roque não, viu? Não é não. O Vitor Roque, pessoal, não tem um sistema tático construído para ele. Aí é que tá. O sistema tático do Palmeiras é um sistema tático genérico. É um sistema tático do campinho do futebol de sábado às 4 da tarde. Sabe aquele sistema tático que quem fizer gol, beleza, tá ótimo? É assim que funciona o sistema tático. É por isso que no Palmeiras você tem zagueiro que faz gol, você tem lateral que faz gol. Você tem jogadores que estão longe da linha ofensiva e às vezes fazem mais gols do que os jogadores que estão na linha ofensiva. Por quê? Porque o sistema tático do Palmeiras, ele é construído de uma forma genérica para ser assim, ó, seja o que Deus quiser. Quem fizer tá ótimo. É aquele Deus nos acuda. É tipo aquela bola parada, aquele escanteio, aquela bola espirrada que entra magicamente, bola fantasma.
É assim que é o Palmeiras. Agora, quando você traz um jogador e você constrói um sistema tático que alimente esse jogador, é diferente. Exemplo, Caio Jorge no Cruzeiro. Vocês viram o que o Caio Jorge, cara, eu acho que custou pro Cruzeiro a metade, ou até menos da metade do Vitor Roque. Só que a diferença é que o Cruzeiro trabalha em um sistema de transição em que os jogadores eles conseguem transpor o setor intermediário, municiando o Caio Jorge da forma com que o jogador é acostumado a jogar. Então, pessoal, quando você tem um sistema tático construído para determinado jogador, é diferente. Não é só culpa do Vitor Roque. Tudo bem, o Vitor Roque tá afobado, eu também acho. Também acho. Só que o Palmeiras hoje não tem uma transição que funciona da forma que pro Vitor Roque deveria funcionar. Aproveitando o sprint que ele tem, aproveitando, né, a performance física que ele tem. Nem todo jogador, galera, vai conseguir se adaptar. Às vezes, o técnico ele precisa olhar e falar assim, não, eu tenho que fazer algo para adaptar esse jogador da melhor forma possível. Nem sempre o jogador vai se adaptar ao esquema. Às vezes o técnico vai precisar adaptar o jogador ao esquema. Certo? Vai precisar criar algo diferente ali. E é isso que não acontece no Palmeiras, tá? Mas voltando, falando aí sobre os nomes, né? Ramon Sosa e o Gabriel Peck, o ex-jogador do Vasco. É isso. Pessoal, não tô dizendo que são jogadores ruins, tá? Se bem que o Sosa, que é o paraguaio, nada demais, tá? Mais do mesmo. Ah, mas o Emiliano Martinez veio de uma liga desconhecida e hoje você fala que ele é um titular melhor. Obviamente, em um time de jogadores nota 6, o cara que é 6,2, ele é melhor que um nota 6. Ele sobe a média da equipe. É por isso que às vezes eu falo que é melhor. O que acontece é que o Palmeiras está trazendo jogadores todos do mesmo nível, com as mesmas características. E é isso daí, meu amigo. Você amplia o elenco, só que na verdade você não tem aquele jogador diferenciado. Aquele jogador que chama responsabilidade no segundo tempo e faz a coisa acontecer. O Palmeiras só fez 2 contratações de jogadores assim. Quando contratou o Maurício, e olha lá ainda, tá? É que o Maurício ele já é um nota 7,5. Então o Maurício, nota 7,5, num elenco nota 6, já é muito melhor. Então a gente tem a sensação assim que, nossa, o Maurício, ele é o cara. Mas ele nem é aquelas coisas. Se você colocar ele em outros clubes aí, ele some, ele apaga, tá bom? Mas é um bom jogador. Estou gostando do futebol que ele está apresentando. E aí você tem o Paulinho, que machucado, com 20% da sua performance física, é melhor que os jogadores do Palmeiras somados 100%. Então, essas 2 contratações do Palmeiras foram muito boas. E aí teve a contratação do Vitor Roque, que é um cara que você vai precisar desenvolver, e a gente sempre falou aqui, tem que ser desenvolvido, e aí se não desenvolver, um técnico que não consegue desenvolver um jogador de 20 anos de idade, aí a gente tem que começar a colocar um ponto de interrogação também lá na comissão técnica. Mas isso é outro assunto, tá? Mas, pessoal, é isso. Os jogadores que o Palmeiras investe são jogadores nota 7, nota 6, nota 6,5. E Ramon Sosa e Gabriel Peck é mais do mesmo do que o Palmeiras já tem. Nós não temos jogadores que saltam os olhos tecnicamente falando. Vou dar um exemplo para você. Arrascaeta. Nós temos um jogador do nível do Arrascaeta, do nível técnico, da qualidade técnica do Arrascaeta? Não temos. Nós temos algum jogador do nível técnico, da qualidade que o Jorginho começou mostrando? Não temos. Eu já tenho 2 exemplos aqui para você, galera, e eu não preciso nem ir muito longe, tá? Vamos lá, John Arias. Nós temos um jogador da qualidade do John Arias? Nós não temos. É isso que eu estou falando, pessoal. É questão de qualidade. Entendeu? É questão, assim, de qualidade técnica. O Palmeiras precisa evoluir. Você imagina o Corinthians com o dinheiro do Palmeiras? Meus amigos, o Corinthians com o dinheiro do Palmeiras ia montar uma seleção. Por quê? Endividado, eles já trazem jogadores aí muito acima, tecnicamente falando, do elenco geral do Corinthians. Como, por exemplo, o Rodrigo Garro,
Ah, o próprio Memphis Depay, a gente corneta, mas é um bom jogador. Não é um jogador ruim, não. Tá numa qualidade técnica diferenciada. Então você imagina se o Corinthians tivesse a disponibilidade financeira que o Palmeiras tem hoje. É isso. Ah, mas existem equipes também que trazem jogadores meio bagres, como por exemplo o Juninho no Flamengo. É, exatamente. Só que assim, o jogador vai ficando pra trás, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Juninho lá no Flamengo tá ficando pra trás. Ficando pra trás porque a qualidade técnica do elenco que tem, tanto titular e reserva, ela é tão boa, tão boa, tão boa que o cara ele vira uma terceira opção. Agora no Palmeiras não, mano. No Palmeiras o cara vira a cruz da grande salvação. Por quê? Porque os jogadores é tudo mediano. E é isso que me desanima um pouco. Porque parece que a Leila, que a comissão técnica, que o scout do Palmeiras, ele anda em círculo, sempre atrás do mesmo perfil. Queremos jogadores de 25 a 28 anos, que venham de uma liga desconhecida, que custam valores medianos e que sejam ali nota 6,5 e nota 7. É isso. E para sempre a gente vai ter esse futebol se continuar com essa filosofia, tá? O Palmeiras tem que mudar um pouco, galera, a filosofia de contratação dele. Nós tivemos a possibilidade de negociar com o Jorginho. Quando o Jorginho apareceu como um nome no mercado, os empresários deles, né, começaram a circular o nome dele aqui no Brasil. E até que saiu aquela matéria falando que no Brasil o Jorginho jogaria em duas equipes, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, ai não, é um jogador muito velho. O Flamengo foi lá e contratou o jogador de graça, só combinando o salário. Agora o Palmeiras vai pagar mais de 70 milhões num paraguaio, que você olha os números. E eu não tô falando, tá? São posicionamentos diferentes, tá? Eu sei que o Jorginho e o Sousa, pelo amor de Deus, não tem nada a ver um posicionamento com o outro. Mas eu estou falando assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Vocês entenderam, né? Vocês estão ligados. É isso. É isso que desanima, galera. É isso que desanima. É isso que faz com que amanhã eu não olhe pra vocês e fale assim, olha, eu acho que o Palmeiras tem 80% de chances de passar e o Botafogo 20%. Por quê? Porque o nosso elenco hoje ele é tão mediano quanto o elenco do Botafogo. A nossa zaga hoje não é a melhor zaga, como era antigamente. Os jogadores já estão desgastados. Os jogadores que chegaram como opção de novos jogadores na zaga não são melhores do que os que estavam. Não é melhor que Gustavo Gomes e Murilo. Na verdade, é até pior. Nas jogadas aéreas, por exemplo, o Fux, embora seja alto, é um desastre. Vocês viram o jogo do Cruzeiro. A gente tomou 2 gols que foi entregado pelo sistema defensivo do Palmeiras, que era Mikael e Fux. Não tem como evoluir desse jeito, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui em números e na prática, claro, né? A gente viu na prática que essa questão que a gente fala dos jogadores nota 6 e nota 7, é só um assunto de vídeo. Não, isso aqui é uma discussão que a gente está tendo aqui com opiniões que eu estou mostrando para você argumentos que comprovam isso. Eu não estou falando aqui ao vento. Eu não estou tirando assim, fontes da cabeça dele. Não. Eu estou trazendo para vocês situações de jogo, placares, resultados, exemplos de lances que mostram e comprovam isso. Olha só. As melhores campanhas da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, tá? Então nós temos aqui o ranking com os 16 times que estão nas oitavas de finais. Em primeiro lugar, Manchester City. Já era de se esperar, né? Enfiou um sacode ali na Juve, que não é mais a Juve de antigamente, há muitos e muitos anos. A Juve já não é mais aquela Juve. Hoje é um time que, se uma equipe brasileira bem organizada pega aí, ó, destrói, tá? O Flamengo ganha da Juve. Flamengo ganha da Juve, o Botafogo ganha da Juve, o Palmeiras ganha da Juve, o Fluminense, eu não sei, eu acho que também ganha da Juve, tá? Não é mais aquela equipe. Então, Manchester City deu uma aula de futebol, é o primeiro lugar com a melhor campanha. Em segundo lugar é o Benfica, depois da entregada do Bayern de Munique, né? Mas os números estão aqui, a gente tem que falar de acordo com os números. Em terceiro lugar é o Real Madrid. Até aí nada de muito novo no mundo, eu até achei que poderia ser o segundo lugar da melhor campanha.
Em quarto lugar é o Flamengo. Olha aí, a equipe brasileira fica na frente do Inter, que, sinceramente, galera, não me coloca medo nenhum a Inter. Eu acho que qualquer equipe brasileira é capaz de vencer a Inter, de verdade mesmo. Depois você tem o Borussia em sexto, o Bayern em sétimo. Então vocês perceberam aqui que o Bayern, nas campanhas, está atrás, por exemplo, do Flamengo. Eles vão se enfrentar domingo. Vamos ver. Ah, isso aqui, Neto, não significa nada. Pode ser que não signifique nada, mas estamos falando dos números da fase de grupos. Sobre isso que estamos conversando. Então, nesse momento do vídeo, ao que estamos discutindo, significa. Não vai significar nada nas oitavas. É uma nova etapa. São novos jogos, novos adversários. É outra pegada, mas aqui nesse momento está significando, tá? Oitavo, a Juve. Nono, o PSG. Décimo, o Chelsea. 11º, Botafogo. E vamos ao que interessa, o Palmeiras. O Palmeiras fica em 13º. Meus queridos, o grupo do Palmeiras foi um dos grupos mais fáceis que tinha. Ah, Neto, na Copa do Mundo de Clubes não existe grupo fácil. Eu concordo, mas em relação aos outros, era o mais fácil. E o Palmeiras pegou a 13ª colocação de melhor campanha. Lembrando que são 16. Ou seja, o Palmeiras está muito perto do último colocado, que é o Inter Miami. Que o Palmeiras, suou para vencer. Então vocês entendem o que eu tô falando? Hoje, o futebol aplicado pelo Palmeiras e os jogadores que o Palmeiras tem, a grande maioria são nota 6, 6,5. Paulinho, que seria o nosso jogador nota 8, 8,5, tá machucado. Mas ainda assim é melhor que muita gente. E aí eu entro nos portais e vejo que o Palmeiras está atrás de um paraguaio, nota 6, e do Gabriel Peck do Vasco. Cara, nada contra os jogadores, mas não dá. Não dá. Então, quando a gente mede forças aqui com os elencos, por exemplo, de Flamengo, vocês entendem, né? O que eu tô querendo dizer. E por falar, né, na Copa do Mundo de Clubes, uma curiosidade muito legal é que no domingo, que nós temos esse jogo aí de Flamengo e o Bayern de Munique, são os clubes, cara, mais ricos de seus países. Então nós temos o clube mais rico da Alemanha e o clube mais rico do Brasil. Só que quando você compara os dois, é claro que o Bayern de Munique, ele é, eu acho que 5 ou 6 vezes mais rico aí que o Flamengo. Isso porque eles têm um sistema de diversificação de receitas. Inclusive, a gestão passada do Flamengo, eu não sei como está isso agora na nova gestão, mas antigamente a gestão do Rodolfo Landim, eles foram para a Alemanha uma vez fazer um estudo de caso justamente com o Bayern sobre essa questão de diversificação de receitas, para tentar entender o que o clube alemão faz para ser um dos mais ricos do mundo, né? Um dos mais ricos da Europa. Então, eles queriam estudar o que esse clube faz para trazer isso também, para trazer essas boas práticas ao futebol brasileiro. É uma iniciativa muito legal, uma iniciativa bacana. Eu não sei o que aconteceu, se essa nova gestão vai colocar isso para frente ou se não vai. É porque tinha um papo também de tornar uma parte do clube SAF. É porque assim, o Bayern, galera, tem umas coisas assim, sabe? Uma parte do clube lá, ela é SAF, a outra parte ali é de um conglomerado de... enfim, tem uma diversificação de renda muito louca que acontece lá no Bayern de Munique. Obviamente que o centro, o coração da gestão da equipe, ela ainda continua da forma tradicional, mas ela tem ramificações de conglomerados de grandes empresários. E por falar em grande empresário, cara, um dos ídolos do Lyon detonou o John Textor. A torcida lá do Lyon, uma das maiores torcidas organizadas de lá, estão fazendo um protesto contra o Textor e pedindo para ele cair fora do Lyon após aí o rebaixamento. Inclusive, um dos jogadores, ele falou o seguinte, o jogador lá, que é um dos ídolos do clube, da história aí do Lyon, que é o Sidney Govou.
Cara, ele fez duras críticas ao Textor e ele falou o seguinte, ó, mais uma vez John Textor nos enganou. Isso é inaceitável. Ele é um bom falador, sempre com belas palavras, mas no fim das contas, suas ações não acompanham o discurso. Em 2 anos, Textor destruiu tudo. Ele voltará para o Botafogo e fará as mesmas besteiras por lá. Aqui, pessoal, vamos ser justos. Aqui ainda não aconteceu do Textor destruir tudo. Muito pelo contrário. Ele se reestruturou e embora hoje o Botafogo ele não tenha um elenco estável, cada hora chega novos jogadores, saem jogadores, é meio bagunçado assim, mas ainda que nem fez boas contratações agora, trouxe jogadores inclusive bem jovens, promissores. Então o Botafogo ele se organizou aqui. Aqui ainda não existe assim uma crise. Obviamente que aqui também não tem as regras de fair play e a pressão da fiscalização monetária que tem, por exemplo, lá na Europa, lá na Liga Francesa. É isso, inclusive, que derrubou o Lyon. Aqui no Brasil é uma festa. Aqui o Corinthians deve quase 2 bilhões e tá tudo certo. Vida que segue ainda continua contratando. Agora lá a banda toca um pouco diferente. Então talvez por isso ainda o Textor respire aliviado aqui no nosso país. Mas também para sermos justos mais uma vez. Senão o pessoal vai falar assim, vocês vão enfrentar o Botafogo amanhã, você tá falando isso de tiração, né? Você tá falando isso de dor de cotovelo e tal. Não, não é isso não. Vamos ser justos, tá? O Botafogo ele assinou também aquele documento da CBF pela criação do Fair Play financeiro. Então o Botafogo foi uma das equipes que concordou e deu aceite para a criação desse Fair Play financeiro, que vai ser diferente do da Europa. É passos iniciais, mas pelo menos já representa uma luz no fim do túnel para todos nós. Tá bom? É isso daí então, meus amigos. A gente volta em outros vídeos para comentar um pouquinho. Já estou bem ansioso, porque amanhã, a esse horário aqui ó, que eu estou gravando o vídeo, já estaremos próximo da partida entre Palmeiras e Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã a gente traz um videozinho antes para falar sobre isso, ou hoje ainda. Vamos ver como que vai ser. Tamo junto, valeu, falou, até mais.